Pode ativar seu microfone. Pronto, agora deu certo. Boa noite a todos. Vamos iniciar o Evangelho com a prece inicial de abertura. Eu vou pedir para todos que fechem os seus olhos, que possamos dedicar esse momento ao Evangelho de Cristo, esquecendo um pouco dos nossos problemas, aflições, que possamos juntos elevar nossos pensamentos em uma única força e união, e pedir a presença de nossos mentores pessoais, os espíritos responsáveis pelos trabalhos da noite, e elevemos nossos pensamentos até o Mestre Jesus, pedindo humildemente: Mestre, ilumine nossos caminhos da vida, dai-nos força para que possamos resistir ao mal, seguir em frente, com cabeça erguida, e faço a oração que nos deixastes há mais de 2000 anos atrás, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. E não deixeis cair em tentações da vida, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Graças a Deus e graças a ti, Mestre Jesus. Uma boa noite a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre a parábola do semeador. Para mim, é um dos ensinamentos mais belos do Evangelho. Ele traz instruções, muitas reflexões. Eu acho que é o momento de a gente sempre estar parando, pensando, refletindo como que nós estamos, agindo na vida. E essa parábola ela vem dizer exatamente isso. Antes de eu iniciar a dissertação da parábola, o Evangelho já diz 2 pontos fundamentais que nós precisamos saber. O primeiro ponto: como nós estamos aproveitando os ensinamentos de Jesus. E isso é uma coisa que a gente precisa parar para pensar, né? Como é que nós estamos aproveitando, vivenciando o Evangelho de Cristo em nossas vidas? Existe uma distância muito grande, a gente sempre fala sobre isso, entre você ter o conhecimento e você praticar, vivenciar aquilo que você aprende. Então, eu tive uma curiosidade hoje de procurar 2 palavras, O que é sabedoria e aonde que o sábio, entra nessa sabedoria. E aí, eu pesquisando, veio dizer: sabedoria é uma virtude na qual você tem o entendimento, o conhecimento pela sua inteligência, e você pode fazer o que você quiser com essa sabedoria. Você pode propagar o bem pela sua sabedoria, ou você pode, pela sua sabedoria, fazer uma dominação nas pessoas que desconhecem aquilo que você sabe. O sábio é aquele que tem a sabedoria e que ele faz uma internalização, ele põe para dentro do coração dele e atua através das suas atitudes, normalmente voltadas ao bem. Então, é preciso que a gente seja sábio para que a gente possa reverter este conhecimento do Evangelho que a gente vem aprendendo, vem estudando, para que a gente possa interiorizar. Então, a proposta do Evangelho é que a gente tenha atenção, em todos o conteúdo do Evangelho, para que a gente possa melhorar a nossa condição de sentimento, do amor, da solicitude, da fraternidade. Nós precisamos melhorar isso. Então, é sobre isso que eu vou falar. O segundo ponto, que eu achei muito interessante, ele vem dizer que nós, ele põe 4 situações distintas na parábola do semeador. Então, nós vamos nomear de 1 a 4. Todas as pessoas que tiverem de 1, próxima do 1, ou inclusive no 1, são pessoas que não estão aproveitando o Evangelho e não estão vivenciando. As pessoas que estão próximas do 4, ou inclusive no 4, são pessoas que estão aproveitando
os ensinamentos de Jesus. Então, isso me deixou claro que existe uma categoria, nós somos classificados por categorias de espíritos diferentes. E isso a gente já sabe, só que a gente não presta atenção quando a gente vê e analisa, vivencia as situações na vida, onde encontra os desentendimentos, as animosidades, os ressentimentos, as feridas. A gente não entende que, às vezes, estamos em situações de seres humanos com estágios evolutivos diferentes. Se você tem um conhecimento um pouco melhor e ainda espera uma retribuição que não seja paga com a ingratidão, a gente está no caminho errado, porque a gente sabe dessas diferenças que existem na classificação dos espíritos. Então, aqui é a oportunidade para a gente fazer essa miscigenação, né, a mistura, para que todos possam aprender. E isso é muito bonito, né? Então, a parábola do semeador, eu vou ler o trechinho aqui, é um pouquinho comprido, mas vale muito a pena. Ele vem dizer: naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar, e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estava na margem. Ele lhes disse muitas coisas por parábolas, falando desta maneira. A situação 1, né? Ele diz: aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Segunda situação: outra caiu em lugares pedregosos, cheio de pedras, onde não havia muita terra. E logo nasceram, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida queimou, e como não se tinha raízes, secou. Terceira situação: outras caíram no espinheiro, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Quarta situação: outras, enfim, caiu em boa terra, e deu frutos, alguns grãos, rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. E ele dá seguimento: escutai, pois, vós a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Então, são pessoas que elas não estão preparadas para escutar a palavra. E a pergunta que eu deixo a vocês: quantas encarnações será que nós tivemos nesta mesma situação? De escutar a palavra que transforma, mas que a gente não tinha ouvidos e nem coração para assimilá-las. Então, esse é um critério que eu ponho como não julgar as pessoas, né? Segundo, aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na honra, mesmo com alegria. Aquele que escuta a palavra, ele fica eufórico, alegre, entusiasmado. Nossa, eu quero escutar a palavra, eu quero propagar a palavra. Mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra. Aqui ele diz por causa da palavra. A torna logo como um objeto de escândalo e queda. Quantos de nós não propagamos a palavra e fomos perseguidos? De uma certa forma, injustiçados, e falamos: será que vale a pena? E aí é o ideal de cada um. Mesmo com perseguição, nós devemos perseverar, né? Aqui também serve o raciocínio para aquelas pessoas que entram num templo religioso, num centro espírita ou numa igreja e acham que lá, por fazerem parte desta comunhão, eles estão protegidos por Deus. E quando eles são testados, quando eles são provados, quando vêm os obstáculos, as dores e sofrimentos, eles se indignam. Eles até culpam Deus. Por que faz isso comigo? Como se ele fosse um privilegiado. Então, eles acabam desistindo e saindo, né? Outra situação que nós podemos colocar são pessoas que propagam a palavra e
E elas são um instrumento para transformar as outras pessoas. Mas ele não se dá conta que aquela palavra é para transformar a si mesmo. Então, ele propaga a palavra com o intuito de transformar as outras pessoas e se esquece de si. Então, essa seria uma outra, né, uma outra abordagem que a gente poderia colocar. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida, aos cuidados deste mundo, a ilusão das riquezas sufocam em si essas palavras e tornam-se infrutíferas. São os problemas da vida, os desejos, né, as tribulações que acabam realmente não dando tempo para que a gente possa ter um olhar espiritual. E a gente acaba realmente se esquecendo, se distraindo, né, do objetivo, do propósito da vida, que é o enriquecimento espiritual. Então, as tribulações acabam sufocando, que são a tradução dos espinhos. E a outra que cai em terreno fértil é aquela que produz os frutos, né? Eu fiz uma pergunta ontem para minha esposa, e eu perguntei, dizendo, aonde você acha que eu me encontro? Né? Porque, às vezes, a gente tem uma sensação, né? Eu estou em tal lugar, né? Uma pessoa companheira há tantos anos, aonde você se encontra? E ela me respondeu uma coisa muito, assim, de muita propriedade. Ela falou, essa resposta só você pode saber. Ninguém pode dizer aonde você se encontra, porque eu não sei o que você sente na sua vida quando você está trabalhando, quando você está conversando, qual a sua intenção. Então, eu faço esse comentário para que cada um de vocês, só vocês podem saber aonde você se encontra, para que a gente possa prosseguir. Independente de onde nós estejamos, o objetivo dessa oratória hoje é que a gente vá, todo mundo, para esse terreno fértil. Né? Então, eu vou dar alguns quesitos que façam que a gente se fortaleça e se fixe nesse terreno fértil. Né? Se Jesus veio implantar, né, o reino de Deus no coração do homem, ele veio trazer a semente. Há um terreno que deve ser preparado por nós. Ele traz a semente. O evangelho é luz, ele é amor, ele é instrução, ele é roteiro, ele é transformação. Então, esta semente que se traz no nosso coração tem que estar com o terreno fértil. Então, eu vou fazer uma analogia com vocês de um agricultor, né? Uma coisa grosseira, mas para que a gente possa entender e transportar para nossas vidas. Um agricultor, ele vai plantar, a primeira coisa que ele faz é cercar o terreno dele, né? Para que os animais da fazenda, do sítio, não possam invadir e comer a sua plantação. Então, ele cerca o terreno, ele ara o terreno, ele estuda o teor do solo, se precisa calcário, se vai precisar mais adubo, A, X, B, né? Aí ele planta a semente, uma semente boa, né? Um agricultor, normalmente, ele põe uma semente boa. E ele estuda o tempo certo para se fazer a semeadura, né? Quando que vai chover, quando não vai chover, né? Ou faz um sistema de irrigação. Então, esse é uma maneira grosseira como o agricultor faz. Se eu puder transportar isso para nossas vidas, aonde eu quero mostrar para vocês que o terreno fértil é o local de transformação de nossas vidas, eu preciso cercar esse terreno. Esta cerca que nós fazemos é para que não entre os maus pensamentos que nós temos no dia a dia. É para que a gente não entre em desânimo, né? Que o desânimo não entre neste terreno. A incredulidade, a maledicência, os ressentimentos, as mágoas, todas essas imperfeições que nos cercam e que realmente nos perturbam. Mas esse terreno, essa cerca, a coisa que mais me chama a atenção nessa cerca é que, para que ela tenha esse efeito de não entrar essas coisas que eu falei, nós precisamos substituir os nossos instintos e sensações, que somos possuidores, a sensação de um amor de posse, uma sensação de um amor que reprime, um amor tirano, um amor egoísta, todas essas sensações de imperfeição,
para que a gente possa dar lugar ao sentimento amor. É o amor de Deus que está neste terreno fértil. Então, nós precisamos entender um pouco deste amor. Eu vou ler duas citações, uma de Paulo de Tarso e uma de... Deixa eu pegar aqui. De Leon Denis, sobre esse amor de excelência, que é o amor de Deus. Paulo de Tarso vem dizer: o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento, que é o que nós estamos fazendo, né? Nós estamos estudando. E no discernimento. Discernir significa compreender, entender claramente a mensagem que está sendo passada, para assim ser assimilado nos nossos corações, a fim de que nós, como verdadeiros aprendizes, possamos descobrir e aprovar as coisas de excelência. O que significa isso? O terreno fértil, se eu quero me diferenciar, se eu entendi o propósito da vida, se eu entendi a necessidade de me transformar, eu preciso ter em mão as coisas que são de excelência. Então, instinto e sensações não podem mais fazer parte da nossa vida. Eu escutei recentemente o Divaldo falando sobre a energia do bem, dessas coisas de assimilar no coração, de você praticar. Ele vem dizer que a energia se acumula no perispírito e ela vai se acumulando, que está em contato direto com o espírito, que é de origem cósmica, do plano espiritual. Então, nós temos condições de estar mais ligados ao plano espiritual a partir do momento que nós temos uma energia boa tomando conta de nossos corações. Leon Denis, olha o que ele fala: o amor é profundo como o mar, infinito como o céu, abraça todas as criaturas, Deus é o foco. Deus é o foco de todas as nossas vidas. E é isso que a gente precisa aprender. E ele continua: assim como o sol se projeta em todas as coisas, assim como o sol reaquece a natureza inteira, assim também é o amor divino, vivificando, renovando, dando energia a todas as almas. Seus raios penetram através das trevas do egoísmo, iluminando a cada coração humano, que é a nossa imperfeição, o orgulho, o egoísmo. Se nós dermos chance para começarmos a entender e praticar esse amor de Deus, né, nessas experiências desses espíritos que passaram e que mostram o caminho verdadeiro que devemos seguir, a certeza é certa, né, de que nós vamos ter uma vida mais feliz, uma vida mais serena, uma vida mais tranquila, né? Continuando nessa analogia que eu estava falando sobre a cerca, o terreno, né? O que eu entenderia por esse terreno ser arado, né? Seria a renovação do nosso olhar. Eu entendo assim. Nós temos que modificar o teor do nosso olhar, como nós enxergamos a vida, como nós enxergamos os outros, né? Não mais com esse olhar de julgamentos, de críticas, que às vezes a gente faz e a gente erra. Eu assisti esse final de semana e eu recomendo muito para vocês O Violino do Meu Pai. É uma história, é um filme turco, eu não vou fazer um spoiler, porque eu acho que vocês devem assistir. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que, às vezes, quando nós fazemos uma atitude benéfica para alguém, às vezes recebemos a paga com a ingratidão. Então, foi mostrado ao entendimento de um irmão que o que ele fez para o outro foi recebido com ingratidão por ele. E, na verdade, ele não soube olhar com este teor do olhar, porque, na verdade, não foi uma ingratidão. O irmão fez um sacrifício pelo outro em tradução do amor, né?
E eles carregaram uma vida separados, julgando ser uma ingratidão, e, na verdade, era um sacrifício por amor, né? Então, isso faz com que a gente possa entender, e eu tive muito esse sentimento de tomar cuidado como a gente analisa as coisas, como a gente avalia as coisas. Porque o julgamento, às vezes, é muito, a gente pode ter a certeza, né, que aquilo foi pago com ingratidão, mas a gente pode estar equivocado em relação a isso. Então, que a gente tenha essa cautela no olhar. Então, esse terreno arado, para mim, é modificar o teor do nosso olhar, um olhar mais espiritual, um olhar de quem mais releva, que entende, né, que é mais sereno, pacífico. O adubo, eu entendo que é a fé. A fé que é capaz, né, que é a mãe da esperança, é a mãe da caridade, ela é que faz essa, né, essa semente vigorar. E a água da irrigação, eu entendo que é o próprio amor. A água em contato com a semente, com a água em contato com o solo, que é o amor em contato com a criatura humana, com toda a natureza, ela transforma uma semente que se transforma em uma árvore e que se transforma em frutos. Então, é muito importante que a gente entenda isso, né? Então, eu vou deixar aqui algumas condições que eu ponho como um pré-requisito ou condições necessárias para que a gente permaneça nesse terreno fértil, né? Primeiro, a humildade. Nós precisamos ter a humildade de reconhecer a necessidade das mudanças. Um homem humilde é uma alma porosa por Deus. Então, ele está receptivo para receber a palavra de Deus. E é isso que nós precisamos ter. Um coração poroso, né? Que realmente receba e ter o quê? A sabedoria para se transformar num sábio, né? De transformar num cara que transforma essa informação em atitude boa. A segunda é a fé, como eu falei, uma fé ativa, né? Uma fé crescente, uma fé que você precisa acreditar, depositar, confiar a sua vida a Deus. Quando você crê, você se fortalece. Quando você crê, você não se ressente às pedradas da ingratidão. Você não se ressente com as situações que te ferem ou que te tentam te ferir. Esta é a fé no futuro, né? São condições que fazem com que a gente entenda que as nossas obras, as nossas ações, elas não são voltadas para o reconhecimento dos homens, mas elas são voltadas para o reconhecimento de Deus. Se você quer fazer uma atitude ser reconhecido pelos homens, o Evangelho diz: Deus não tem nada mais a pagar, somente o seu orgulho. Então, que a gente faça as nossas obras, é muito difícil, né, gente? Estou falando uma coisa do Evangelho, mas vivenciar isso é algo difícil quando você recebe a ingratidão de uma boa ação. É muito difícil, mas nós devemos seguir, né? Você tem que praticar a caridade, né? A caridade, a gente discute muito sobre a caridade, mas, assim, para simplificar a caridade, que é a indulgência, a benevolência e o perdão, que nada mais é, faça aos outros o que você gostaria de fazer, que recebesse dos outros, ela vem dizer que a fé, a caridade, ela tem que ser modesta. Você tem que fazer ela despretensiosa. Você tem que fazer ela desinteressada. Porque se você faz uma caridade orgulhosa, provavelmente você vai ter frustrações, provavelmente você vai ter humilhações, provavelmente você vai magoar aquela pessoa que você está ajudando. Então, a caridade tem que ser despretensiosa, gente. Eu tenho que fazer e não esperar. Fazer a qualquer pessoa sem esperar o retorno. Num capítulo, existe um tema chamado infortúnios ocultos. Esses infortúnios ocultos, ele faz uma analogia, né, nas catástrofes que acontecem, nos tsunamis,
né, nos maremotos, terremotos, nas enchentes, desabamentos, aonde ele diz que os impulsos de generosidade, eles aparecem para reparar, amparar, confortar as pessoas que foram desabrigadas, que morreram. Então, veja, nós temos estes impulsos de generosidade que precisam ser ampliados por uns impulsos de amorosidade e para se cair no sentimento amor. Mas ele afirma que essas catástrofes são isoladas, mas catástrofes pessoais, individuais, são muito maiores. Todos nós, sem distinções, temos sofrimentos, dores, temos assim, desorientações, perdas de rumo, por vezes incredulidade. Todos nós temos isso. Mas, quando você pratica caridade, você se torna uma pessoa mais sensível. E esta sensibilidade, ela é capaz de fazer com que você enxergue neste teor do seu olhar as pessoas que precisam deste seu socorro. Você não precisa esperar que elas venham até você, você vai até elas. Então, essa é a caridade sem ostentação, despretensiosa, e que faz com que você se transforme. É difícil, né, a gente falar, a gente fazer instrução, né, como a palavra ela é bonita, parece ser mais fácil você instruir. O difícil é você ir a campo mesmo, né, de você estender a mão, de você amparar uma tristeza, enxugar uma lágrima. Esse é o campo da caridade, né? E muitas pessoas elas se equivocam, né? Se perdem achando que na instrução ela está fazendo a parte dela. Não, sem dúvida nenhuma faz. Mas o mais importante é a caridade que faz com que você realize as suas obras. Porque neste meio, nesta heterogeneidade que você faz e atua na criatura humana, você cresce, você evolui, você se torna uma pessoa mais sensível. Outro requisito que eu acho importantíssimo é o dever moral, né? O que é moral? Aí ele vem explicar. É a regra do bom proceder. Esta é a moral. Então, para eu estar num terreno desse, eu tenho que ter uma moral elevada. Quanto maior a minha moral, mais elevação espiritual eu tenho. Então, as minhas atitudes, elas se tornam um hábito, né? que mede o nosso caráter. Esse é o seu caráter, daquilo como você age. Então, esta moral, ela está intimamente vinculada à consciência. E a consciência, né, como Deus ele é perfeito. A consciência é o freio, né? Quanto mais desperta a sua consciência, mais o poder de frear frente aos erros de comportamento. Quanto menos a sua freagem. E a consciência ela se torna impotente quando você está diante de desejos e interesses do seu coração pessoais. Então, ela se torna impotente. Então, o dever moral, ele é uma coisa... Onde ele inicia, onde ele termina, o Evangelho vem perguntar. Ele inicia quando você ameaça a felicidade e a harmonia de uma pessoa. É aí que ele se inicia. É aí que você tem que frear. E aonde ele termina? Quando você é ameaçado. Mas o que você quer dizer com isso? Quando eu ameaço, o que eu tenho que fazer? Simplesmente eu falo nas minhas oratórias que quando alguém quiser te dar um presente que seja coberto por ressentimento, por mágoas, com ódio, desejos de ferir, se você não pegar este presente para você, eu pergunto, fica com quem este presente? Com aquela pessoa que quis te dar. Então, é esse o nosso comportamento que, pelo menos, eu tento fazer. Se alguém quer fazer e dar esse presente, eu realmente não quero aceitar isso. Estar num terreno fértil, com essas condições, é dar a oportunidade e a possibilidade de você dizer aquilo que você quer ou não para a sua vida. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Não, isso eu não vou fazer porque vai ferir, eu vou prejudicar alguém. Eu não vou fazer isso. Isso eu posso fazer porque eu estou fazendo um bem comum. Isto é moral, gente. Isso é caráter.
né? E esse campo fértil nós temos que trabalhar nessas possibilidades, né? Sede Perfeitos fala sobre a figura do homem de bem, que também, né, que é um homem virtuoso, cheio de qualidades e características que fazem com que ele pratique o bem. Então, lá existem várias, que eu não vou ler, que é muita coisa, mas nós temos que ler um pouquinho, entender como que age um homem virtuoso, mas é um homem leal, é um homem de caráter, né? É um homem que preza o bem. Como é que eu vou saber se eu estou no bem ou no mal? O Evangelho vem dizer isso. Tudo que vai ao encontro das leis de Deus, você está no bem. Tudo que foge disso, você está no mal. Então, essas coisas que nós temos que, né, agrupar, refletir e meditar. O que eu preciso fazer realmente para entrar num terreno fértil, ou se eu estou lá, para dar uma excelência nesse meu terreno fértil. É isso que nós precisamos fazer, né? Benefícios pagos pela ingratidão que eu estava comentando. A paga com a ingratidão é um teste e uma prova para que a gente possa persistir realizando o bem. Então, se eu sou pago com a ingratidão, às vezes eu falo, não vou mais fazer. Veja quantas coisas eu recebo. Então, esse é um teste e uma prova, para que a gente possa continuar e persistir no bem. Um benefício feito jamais é esquecido, jamais é perdido. Pode ser que eu faça um benefício, que eu receba isso, não receba ou receba com ingratidão, mas quem sabe num futuro aquilo que eu semeei possa ser que desabroche e a pessoa possa entender, ou nós entendemos, né? Ou se não surtiu nenhum efeito, você tem a certeza que o benefício que você fez se tornou algo bom para você, porque você treinou fazer a caridade desinteressada. Então, isso é um treino, gente. Fazer isto, olha, não surtiu efeito, mas eu treinei para fazer uma caridade desinteressada. Então, assim, eu entendo, com tudo isso que eu estou falando, que nós devemos seguir como o semeador. Você semeia a semente, você joga a semente e segue. Segue. Não espera que aquela semente vai. Agora vamos ver os resultados da semente semeada. Não espere isso, continue a semear. Eu li uma passagem ontem que fala da semeadura incompleta, que ele vem dizer tudo isso que eu estou falando, de você propagar a palavra, tudo. E quando ele desencarnou, ele teve uma conversa com Jesus e ele queria entender por que ele foi tão incompreendido e caiu aonde ele caiu. Porque às vezes a gente semeia e segue, mas às vezes a gente precisa semear e ajudar o próximo a fazer o seu terreno fértil. Não é simplesmente jogar a semente, né? Por isso que eu disse, fazer uma oratória, falar as coisas, é uma coisa de compromisso, tem o seu grau de responsabilidade, mas a obra é muito mais importante que isso, né? Talvez eu fale a palavra para vocês e eu não consiga assimilar nada no meu coração daquilo que eu falo. Então, esse é um terreno perigoso. Então, é que nem Paulo falou, eu tenho que entender, conhecer, né, discernir e assimilar. E isso leva tempo, não é um processo da noite para o dia, é uma coisa que é gradativa, lenta, mas que precisa ser feita. Nesta semeadura, quando eu digo siga em frente e não espere os resultados, eu ponho duas ressalvas aqui em relação, primeiro, aos pais, né? Nós devemos honrar pai e mãe. Lá tem um capítulo maravilhoso que fala sobre a piedade filial. Nós devemos, né, não seguir, deixar. São situações particulares que nós devemos tomar atenção. E em relação aos filhos, que é uma missão, como o Evangelho diz, a responsabilidade de semear, mas também encaminhar, né, preparar, ajudar a fortalecer esse terreno fértil dentro dessas responsabilidades que são nossas, né? É isso que nós devemos fazer. Então, eu pus um roteiro, né, na conclusão, né, vamos concluir para finalizar, é um roteiro que vem dar muitas possibilidades de reflexão,
para saber onde nós nos encontramos, a necessidade de nós darmos uma atenção, né, de preparar esse nosso coração a esse terreno fértil, né, de você entender tudo que eu falei em relação à humildade, sobre a fé, a caridade sem ostentação, o dever moral, o homem de bem, né, as pagas com a ingratidão. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E nós precisamos dar um sentido de excelência às nossas vidas, né? Quando eu falei no início do Evangelho que essa palavra vem dizer uma pergunta que para mim é um puxão de orelha, né? Uma coisa bem assim, como você está aproveitando os ensinamentos de Jesus na sua vida? Aí você para, espera aí, deixa eu pensar, né? Deixa eu pensar. Eu acho que eu estou progredindo lentamente, muitas coisas precisam ser melhoradas, mas eu vejo, estudo um capítulo desse que me dá a esperança de fazer muito melhor, de me preparar muito melhor. E a pessoa mais preparada, ela irradia a luz. Não vamos falar na situação de nós, mas, por exemplo, tem uma passagem de Chico Xavier, que eu não me lembro, que Haroldo Dutra que comentou. A pessoa irradia a luz, ela não precisa ir ao encontro das outras pessoas. As outras pessoas é que vão ao encontro dela. Porque a gente se comporta como um forno, um calor aquecido que atrai as pessoas. Então, é uma condição que teremos, sei lá, muito mais para frente, mas a gente tem que se preparando. Talvez seja um forninho com um calorzinho bem pequenininho, mas que a gente já está. A palavra instrui, sem dúvida nenhuma, mas o exemplo arrasta. E é isso que nós devemos pensar nas nossas encarnações. O que eu tenho feito de bom na minha encarnação? E o que eu preciso melhorar? Então, esse talvez seja o meu pedido a vocês de total reflexão em relação a isso, né? Então, precisamos nos chegar mais a Deus. O Livro dos Espíritos diz que nós não temos ainda condições para entrar na intimidade de Deus, mas nós recebemos, através de Jesus, este amor incondicional. Então, é através deste amor que a gente tem que começar a trabalhar para um dia entendermos a intimidade de Deus. Então, como eu me aproximo mais de Deus, a não ser pelas orações? A prece é muito importante, eu sempre falo isso. Tenho esse hábito de fazer constantemente, principalmente no meu trabalho. As situações de trabalho são extremamente estressantes quando se trata da saúde da criatura humana. É muito difícil. As pessoas extremamente estressadas, né, que às vezes querem mais um conforto, um amparo do que um diagnóstico. Mas são energias muito ruins e muito pesadas. Então, para mim, é oração, não tem jeito. Eu paro, eu me entro no meu eixo novamente, depois eu volto a trabalhar, e assim eu vou seguindo. Então, a oração, né, de pedir, assim como a oração de agradecer aquilo que está acontecendo em nossas vidas, é importantíssimo. Como eu chego a Deus, a não ser pela própria criatura humana? A gente tem dificuldade para entender isso. Como é que eu chego a Deus? Fazendo a caridade sem ostentação, a própria criatura humana. Eu cresço e ajudo, e o que eu tenho como benefício é a minha paz interior, né? O contentamento da minha alma, uma felicidade que não é, né, absoluta, mas relativa a um ponto que eu me sinto sereno na minha vida, tranquilo na minha vida. Então, esses são os preparatórios para a gente ter todos os resultados bons. Quem não quer ser feliz? Quem não quer ter paz dentro de si? Nossa, para mim, eu acho que o maior tesouro é você ter uma paz dentro do seu coração. E que é muito difícil, gente. É muito difícil a gente encontrar essa serenidade, essa paz. Então, a oração, a caridade, elas são fundamentais para que a gente possa ter esse equilíbrio emocional, estarmos mais conectados com Deus, né? E eu acho que é sobre isso que eu gostaria de ter passado para vocês. Vamos, então, encerrar o Evangelho,
Vamos mais uma vez fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos todos juntos. O sentimento é gratidão. Agradeço, Jesus, por tais ensinamentos que são transformadores. Sabemos que o amor salva vidas. Sabemos que o amor transforma vidas. Sabemos que o amor de Deus é um amor sem apego, é um amor sem permutas. Não tem condições e regras para o orgulho e o egoísmo entrar, porque ele é soberano, é um sentimento de excelência. Então, que possamos, em nossas vidas, a partir de agora, possamos alinhar os nossos pensamentos junto com os nossos sentimentos, para que se transformem em atitudes melhores no nosso dia a dia. Que possamos fechar através dessa cerca que eu falei, espiritual, né, dos sentimentos, que possamos não deixar mais que mágoas, ressentimentos, ingratidões, revoltas, desânimos possam estar presentes. E em um momento que aparecer tudo isso, que a gente possa levar os nossos pensamentos a Ti, Mestre, pedindo a Sua proteção, a Tua luz, o Teu manto. E peço, para finalizar o Evangelho, que lance Jesus este manto de amor, de luz, de cura, a toda a humanidade que tanto necessita. Que possa jogar este manto de luz, de amor e cura a todas as pessoas do chat que estão necessitadas, sofrendo, precisando do socorro do corpo e do espírito. E que este mesmo manto possa adentrar em nossos lares, permeando todos os cômodos, protegendo todas as pessoas que amamos, e a nós mesmos. E assim finalizo o Evangelho desta noite dizendo: graças a Ti, graças ao Mestre Jesus. Obrigado, gente.